continuação do nosso Fórum Permanente pela Reforma Política, que o nosso movimento parlamentarista brasileiro promove esse encontro, juntamente com as entidades apoiadoras, que estão aqui presentes nesse ato, o presidente Dr. Fernando Bolzoni, presidente do IBEM, Instituto Brasileiro de Estudos Monárquicos. Também, como empresa apoiadora, a Associação Dirigente de Cristãos de Empresas de Porto Alegre. Saúdo nosso ex-senador Alcídio Saldanha, um grande lutador pelo idealismo do sistema parlamentar de governo, aqui presente na nossa mesa. Saúdo também aqui o colega Coronel Vazenkeski, presidente do Conselho Deliberativo do Movimento Parlamentarista Brasileiro. É com bastante satisfação, senhor governador Germano Rigoto, que muito nos honra com a sua presença nesse ato cívico, na tarde de hoje. Para nós é um momento histórico por ter organizado esse fórum para poder contribuir ao debate tão importante para o nosso país, que é a reforma política. Temos que avançar, buscar através da reforma verdadeira política, entrar no cerne da questão, que na nossa ótica devemos aperfeiçoar os mecanismos da estrutura política de maneira a manter a máxima que o poder emana do povo e será soberano quando tiver instrumentos democráticos em destituir do poder, em qualquer momento, aquela agremiação política que, quando exercendo o poder de governabilidade, afasta-se das metas planejadas nas propostas de campanha política, deixando de cumprir o plano de governo. É nesta radiografia rápida que defendemos o retorno do parlamentarismo, cujo sistema político baseia-se na confiança que a qualquer momento, numa crise de governabilidade, o povo pode manifestar-se novamente nas urnas, mantendo a confiança depositada ou destituindo do poder aquela agremiação política que não merece mais a confiança, e renovando no voto a corrente política que propõe modificar a tal situação conflitante. É uma honra para nós, senhor governador, o senhor que é um homem público, destacado, tem uma liderança ativa. Nesse momento, eu peço licença ao Dr. Germano Rigoto para ler sucintamente o seu currículo, que é merecido a lembrança. O nosso governador nasceu na cidade de Caxias do Sul, cursou odontologia e direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi por 2 vezes eleito deputado estadual, com a conquista de uma das mais expressivas votações do Estado. Na Assembleia Legislativa foi líder de bancada e do governo Pedro Símbolo, além de ter sido constituinte estadual. Na década de 90, foi 3 vezes eleito deputado federal, mantendo-se sempre entre os 2 parlamentares mais votados do Rio Grande do Sul. No Congresso Nacional, foi líder do PMDB e líder do governo Fernando Henrique Cardoso. Também coordenou a bancada gaúcha e o núcleo parlamentar de estudos tributários e contábeis. Trabalho voltado especialmente para a criação do Simples, Sistema Integrado de Pagamento de Impostos. Foi presidente da Comissão de Finanças e presidente da Comissão de Reforma Tributária do Congresso Nacional. Em novembro de 2002, Germano Rigoto foi eleito governador do Estado do Rio Grande do Sul, com 3.148.788 votos. Sua gestão foi marcada pela ética e pela transparência. Durante seu governo,
centenas de novos empreendimentos privados de grande porte se instalaram no Rio Grande do Sul. Sua administração também foi responsável por criar a melhor legislação do Brasil para as micros e pequenas empresas. Com várias medidas de modernização de gestão, seu governo foi o pioneiro do país a implantar o pregão eletrônico, a certificação digital, o ICM eletrônico e a nota fiscal eletrônica. Após deixar o governo do Estado em dezembro de 2006, foi nomeado membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República. Então, meu caro governador, é com muita alegria que nós lhe recebemos hoje à tarde, neste fórum, para que possamos ouvir a sua experiência já como legislador e também como executivo. Como é que o senhor poderá enxergar no futuro a nossa reforma política? Passo então a palavra nesse momento. Eu gostaria de cumprimentar a todos e a todas, agradecer o convite que o movimento parlamentarista brasileiro me fez para que nós pudéssemos participar desse fórum permanente pela reforma política, que é promovido esse fórum pelo movimento parlamentarista brasileiro, no qual o programa de agenda é o nosso ex-ministro e hoje conselheiro do Tribunal de Contas da GERG, da Associação Gaúcha, que faz todo esse controle no serviço público, porque a GERG tem um papel muito importante no nosso Estado, e eu tenho a honra de ter indicado como governador Alcides Saldanha para ser conselheiro da GERG. Eu fico muito feliz em reencontrá-lo aqui, nosso ex-ministro do Transporte, nosso ex-senador, e o Saldanha me solicitou muito que eu não deixasse de agendar esse encontro de participação nesse fórum, porque ele dizia da importância dessa discussão, que era um grupo pequeno, mas um grupo que tinha um papel fundamental nesses encaminhamentos e nesta mobilização a favor de uma reforma política. Então eu fico muito feliz, meu prezado presidente Nelson da Ponte Vila, pelo convite que me foi feito. Eu quero cumprimentar toda a diretoria do movimento parlamentarista do Rio Grande do Sul, brasileiro, do nosso Estado, cumprimentar os presidentes, dirigentes da nossa Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas, que estão conosco também, Percival Pugina, essa figura tão querida, esse amigo de tanto tempo, essa pessoa que tem posições tão claras, tão definidas e um trabalho tão importante que, inclusive, ele me acompanhou e fez durante o nosso período de governo, que eu quero agradecer essa presença sempre muito positiva do Pugina ao nosso lado. Da mesma forma, cumprimentar o Dr. Fernando Bolzoni, nosso presidente FIBEM, o Coronel Vazenqueschi, que está conosco também aqui, meus cumprimentos, o Carlos Alexandre Bertolin, secretário-geral de BEM, afinal, todos os que nos honram com a presença. Coronel, mais uma vez, também obrigado ao nosso presidente, ao nosso secretário-geral de BEM, pela presença aqui, a todos os senhores e todas as senhoras. Na verdade, o tema que me deram foi exatamente falar sobre a reforma política que o país precisa, sobre o que nós necessitamos de reformas no nosso sistema eleitoral, no nosso sistema partidário, no financiamento das campanhas eleitorais, aquilo que pode aperfeiçoar a relação entre executivo e legislativo. Eu vou falar um pouquinho, presidente, não como só ex-congressista, e que vivi na pele os problemas do nosso sistema partidário, do nosso sistema eleitoral, da dificuldade de se manter bases estáveis no Congresso Nacional e dentro dos governos estaduais. Quer dizer, tu cria bases majoritárias, mas bases que elas são de difícil manutenção. Elas são bases que elas são muito volúveis. Por quê? Porque temos um sistema partidário, porque temos um sistema eleitoral falho, porque temos falta de uma reforma estrutural que passa por mudanças, tanto no sistema partidário como no sistema eleitoral, como no financiamento das campanhas eleitorais, como na questão vamos ter que chegar a discutir de novo a questão do voto obrigatório, vamos ter que discutir um pouquinho mais a representação dos estados dentro do Congresso Nacional, as distorções que esta representação, que hoje está no Congresso Nacional, as distorções que existem e que levam
há situações muito ruins na relação entre executivo e legislativo que têm levado ao enfraquecimento das instituições. Tá? Então, isto passa por uma reforma estrutural, por uma reforma política. Claro que a reforma política não é a única reforma estrutural que o país precisa. Eu tenho me debatido pela reforma do sistema tributário. Eu andei pelo Brasil todo pregando a mudança necessária no sistema tributário, que racionalize o sistema tributário nacional, que diminua o número de tributos, que diminua a evasão fiscal, que diminua a sonegação, a informalidade, a elisão fiscal, que faça com que tenhamos um sistema tributário mais justo e, ao lado dessa mudança do sistema tributário, uma redefinição do Pacto Federativo. Amanhã, nesse exato momento, eu estarei discutindo o Pacto Federativo, esse encontro que vai acontecer na Júris. Tá? Na Júris eu sei que estarão todos lá. Então eu separei parte do painel que vai discutir um pouquinho essa questão do Pacto Federativo com suas distorções. Então é uma reforma estrutural fundamental, essa redefinição da nossa federação. Tá? Então eu quero dizer que eu fico muito feliz de poder, amanhã, o Pacto Federativo e a reforma política é exatamente o meu painel, que terá o vice-presidente do Grupo RBS, Afonso Antônio Itamota, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Ivar Pavan, e coordenando o desembargador Otávio Augusto de Freitas Barcelos, que é a retomada do Pacto Federativo, que amanhã às 18 horas, e todos estão convidados, porque eu acho que a discussão vai ser muito, o debate vai ser muito importante. Tem um segundo painel, que é o Rio Grande do Sul, os interesses dos municípios do Pacto Federativo, com o presidente da Câmara de Vereadores, Sebastião Melo, com o presidente da FAMURGS, o prefeito Marcos Vinícius Vieira de Almeida, o chefe da Casa Civil do Governo do Estado, Dr. Mário Vivian, o deputado estadual Jerônimo Gergen e o coordenador será o diretor de Comunicação Social e Relações Institucionais do Tribunal de Justiça, desembargador Voltaire Lima Moraes. Tá? E às 20 horas, a conclusão do encontro com o pronunciamento do presidente da Júris, o desembargador Carlos Cini Marchionati. Então, essa questão do Pacto Federativo tem a ver, sim, com a necessidade de reformas estruturais que façam com que nós tenhamos instituições mais fortes, tá? E não tão debilitadas e enfraquecidas como nós temos hoje. Tá? Mas tudo começa pela reforma política. Com certeza, a reforma tributária, ela andaria muito mais rapidamente, ela teria muito mais serenidade de tramitação no Congresso Nacional e com o próprio Executivo tendo este comando na reforma tributária e na redefinição do Pacto Federativo, se nós tivéssemos uma reforma política. Como nós não temos a reforma política, como essa reforma política tem sido adiada constantemente, como o que temos hoje no Congresso Nacional é um remendo, tá, de mudança na regulação das eleições do ano que vem, não tem nada de reforma política, do que passou no Congresso Nacional, a regulamentação da eleição do ano que vem é que sofreu algumas pequenas modificações. O sistema partidário continua intocado com todas as suas imperfeições, com partidos que não têm representatividade nenhuma dentro da sociedade, e estão lá com espaços dentro do Congresso Nacional, estão com espaços nos meios de comunicação, mesmo sem ter representatividade na sociedade. Nós temos um sistema eleitoral com todas as suas deficiências, que é o sistema proporcional que nós temos. Quer dizer, o futuro do país, se nós temos uma mudança nesse sistema eleitoral que determine, no mínimo, um voto distrital misto. Tá? Quer dizer, se não vamos caminhar para o voto distrital puro, caminharíamos para um voto distrital misto, que significaria metade da representação na Câmara Federal, metade da representação nas Assembleias Legislativas, serem escolhidos os representantes pelo sistema distrital. O que significaria que o Estado seria dividido em distritos, de acordo com o número de eleitores, nós teríamos os vários distritos no Estado e os partidos indicariam seus candidatos em cada distrito. O mais votado seria o representante do distrito, ou no Congresso Nacional, ou na Assembleia Legislativa. O que significa uma mudança como essa? Significa, com certeza, uma proximidade muito maior do eleitor com o eleito, significa, com certeza, uma proximidade muito maior do eleito com o eleitor, porque no momento que ele é escolhido um representante do distrito para a Câmara Federal, um representante do distrito, ou dois, para a Assembleia Legislativa, mas tu sabe que aquele representante do distrito tem contas a prestar ao eleitorado daquele distrito,
e ao mesmo tempo o eleitorado daquele distrito sabe quem são seus representantes, vão acompanhar cada voto, cada pronunciamento, cada ação ou não ação do seu representante. Então, isto faz com que qualifique, no meu modo de ver, a representação política. Isto faz com que as distorções, os desvios que são comuns hoje, tá, dentro das casas legislativas, diminuam, porque a cobrança vai ser muito mais direta. O sistema que nós temos hoje, o sistema proporcional, ele determina a facilidade de utilização do abuso do poder econômico com todos os controles que possam ser feitos, tá, pela justiça eleitoral. Nós temos muita dificuldade de controlar o abuso do poder econômico e até poder político numa eleição, quando o sistema é proporcional como é. Tá? Quer dizer, o candidato vai ter o estado inteiro, ele não tem compromisso com uma região específica, tá? Ele simplesmente busca voto em todos os municípios do estado, quer dizer, nós podemos ter um candidato a deputado federal, um candidato a deputado estadual, que busque voto nos 496 municípios do Rio Grande do Sul. Todos os candidatos podem fazer isso. É claro que existe muita dificuldade de fiscalização da utilização do poder econômico, do poder político, por mais instrumentalizado que esteja a justiça eleitoral e por mais que seja rigorosa a própria legislação. Se nós tivermos um sistema distrital, fica muito mais fácil o acompanhamento, fica muito mais fácil evitar o abuso do poder político e do poder econômico. Se nós tivermos uma representação, pelo menos metade da representação do Congresso Nacional, escolhida pelo sistema distrital, não tenha dúvida que esses representantes do sistema distrital, esses que foram escolhidos pelos vários distritos espalhados no estado e no país, eles também vão contaminar positivamente os que não foram eleitos pelo sistema distrital e continuam sendo eleitos ou pelo sistema proporcional ou por outro sistema eleitoral. Nós teríamos que ter um avanço nessa direção. E eu diria o seguinte, quem sabe no futuro, o próprio sistema distrital predomine. O próprio sistema distrital, o voto em lista, poderia me perguntar, o voto em lista, como estava sendo comentado, que poderia ser uma evolução não sei se meu amigo, meu companheiro, meu grande amigo Ibsen Pinheiro, se estivesse aqui, estaria dizendo que não concorda comigo, porque o Ibsen Pinheiro acha que o caminho para mudar o sistema eleitoral seria primeiro com o voto em lista. Seria mais fácil o voto em lista para avançar na mudança do sistema eleitoral. Eu quero dizer que eu não vejo que com o sistema partidário que nós temos, nós podemos ter um voto em lista que possa significar qualificação do sistema eleitoral. Quer dizer, com o caciquismo que existe nos nossos partidos políticos, com a falta de transparência que existe no nosso partido e partidos políticos, quer dizer, tu vai acreditar que os primeiros nomes da lista vão ser colocados de uma forma criteriosa, porque o que é o voto em lista? Simplesmente o partido designa o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, os mais votados serão os eleitos. O eleitor não vota no nono, o eleitor vota numa lista, quer dizer, e significa que essa lista, obrigatoriamente, ela passa por uma definição do comando partidário, que com o sistema partidário que nós temos, tudo pode acontecer, infelizmente, para a definição do lugar onde estará um ou outro líder dentro de uma lista dessas. Quer dizer, nós temos um sistema partidário que, se não houver mudança, dificilmente nós podemos acreditar que o voto em lista seja um bom caminho. Se nós tivermos uma evolução e uma mudança do sistema partidário, podemos até, quem sabe, pensar num sistema misto, distrital e lista. Quer dizer, podemos até pensar em algo assim, mas neste momento, com esse sistema partidário, caminhar para o voto em lista, no meu modo de ver, seria um remendo muito mal feito. A emenda pode ser pior do que, quer dizer, nós temos um quadro que, em vez de melhorar, de aperfeiçoar, poderá piorar. Então, eu sou um ardoroso defensor do sistema distrital, pelo menos do sistema distrital misto, porque eu acho que isso vai qualificar. E quando eu falo em qualificar, eu falo em dar mais estabilidade naquilo que o governo precisa. O governo precisa ter uma maioria para governar. O governo que não forma a maioria, e aí nós vamos caminhar para o parlamentarismo. Eu estou acreditando
que para nós chegarmos no ideal, eu sou um parlamentarista convicto, tá? Que é o melhor sistema de governo. Para nós chegarmos no parlamentarismo, antes nós temos que passar por uma mudança no sistema eleitoral e por uma mudança no sistema partidário. Para aí chegarmos àquele sistema eleitoral, aquele sistema político que, na verdade, no meu modo de ver, é o que vai qualificar definitivamente as instituições, vai fazer com que nós tenhamos um país muito diferente do que nós temos. Mas antes de nós falarmos sobre o sistema parlamentarista e o que a estabilidade do sistema parlamentarista garante, eu não tenho dúvida que essas mudanças no sistema eleitoral pode já, sem o parlamentarismo, garantir maiorias mais estáveis para quem governa. Hoje, quem governa tem que criar uma maioria, mas nunca tem consciência e na verdade, certeza de que essa maioria vai durar por muito tempo. Então, tem que negociar com o Congresso Nacional, tem que negociar com as Assembleias Legislativas para manter aquela maioria, que porventura tenha sido até construída dentro de uma coligação partidária, que tenha sido construída num primeiro e num segundo turno de eleição, mas tem que constantemente o Executivo ficar muito atento às mudanças de humor dessa sua base e muito atento àquilo que ele necessita ter que fazer para atender reivindicações, às vezes, clientelistas, e isso é muito comum no Brasil. Para manter o voto, eu preciso ter alguma coisa em troca. E o nosso sistema eleitoral, e o nosso sistema partidário, leva a isso, a esta maioria que ela é muito instável, esta maioria que ela é muito gelatinosa, esta maioria que, na verdade, exige que haja uma relação que não é positiva entre o Executivo e o Legislativo. Se nós olharmos aquilo que nesses últimos anos tem acontecido dentro do Congresso Nacional, eu vivenciei como líder do PMDB a CPI dos anões do orçamento, aonde nós tivemos lá todo um processo que começou com a história das chamadas emendas individuais. Quer dizer, a relação entre Executivo e Legislativo, o Executivo precisando formar uma maioria e o Legislativo pedindo alguma coisa em troca pela maioria que dava ao Executivo. Então, o que aconteceu? Criaram as chamadas emendas parlamentares, mas com cotas definidas para cada parlamentar apresentar suas emendas que modificassem o orçamento. Para mim, isso foi das coisas piores que aconteceu, e quando eu vi falar em que no Rio Grande do Sul poderia acontecer isso, Deus faça que nunca venha a ocorrer. Deus faça que nunca venha a ocorrer. Então, no meu governo, tentaram me convencer que era muito positivo estabelecer um valor X para que os deputados pudessem mexer no orçamento. Eu disse, olha, aquilo que eu vivenciei no Congresso Nacional e aquilo que existe no Congresso Nacional, eu espero que em algumas Assembleias Legislativas acontece no Brasil, espero que não seja trazido para o Rio Grande do Sul. Porque isto é a pior coisa que pode ocorrer. O fato de que o deputado tem 5 milhões de reais, já mudou esse valor, 5 milhões de reais para mexer no orçamento e apresentar emendas para ambulância, emendas para a construção de uma ponte, emendas para uma pavimentação, emenda para a construção de ginásios de esportes. Só que este fato, primeiro, não tem critério nenhum para mexer no orçamento. São apenas movimentos clientelistas e fisiológicos, muitas vezes, que levam, por mais que o deputado e o senador, ele tem que atender a sua região. Mas ele pode atender muito bem o seu estado, atender muito bem a sua região, reivindicando aquilo que é justo para os seus municípios, para a sua região e para o seu estado, sem a necessidade de mudar a proposta orçamentária da forma como é alterada com essas chamadas emendas individuais. Existem dois tipos de emenda, as individuais e as de bancada. A de bancada dificilmente leva aos problemas que a individual leva, porque a de bancada é a bancada toda que assina. São as grandes prioridades do Estado que são levadas para modificar o orçamento e para melhorar o orçamento, atendendo os interesses maiores do Estado. Esta emenda não tem problema. Agora, as individuais, deu a CPI dos anões do orçamento, deu o mensalão, deu todo tipo de problema, pela relação que gera esta situação de modificar o orçamento e de um governo atender aqueles congressistas que querem entender que estão fazendo o que o governo quer que faça, votando a favor do governo. Então, esses têm as suas emendas liberadas.
os outros não têm. Tá? Isto leva a uma relação muito promíscua entre o congressista que apresenta a emenda com o executivo e, pior, também envolvendo as empresas privadas que entram nesse processo. Muitas vezes forçando a apresentação de emendas, tá? Para ganhar com isso, e outras vezes trabalhando a liberação do recurso. Tá? Então aí tem uma relação entre o público e o privado que não é boa, tem uma relação entre o legislativo e o executivo que não é boa, tá? E que faz com que a instituição Congresso Nacional, e quando eu falo em Congresso, eu transfiro isso para as Assembleias Legislativas, ela termina se enfraquecendo, tá? E dando margem a todos os problemas que se acumularam ao longo desses anos e que deram já origem a várias CPIs e vão dar origem a outras tantas, porque o problema não é enfrentado. O Congresso Nacional saiu de uma CPI, entrou noutra, saiu de outra, entrou noutra, um desgaste terrível para a instituição e as emendas parlamentares, as emendas individuais se mantêm intocáveis. Quer dizer, ninguém muda isso. Quando, no meu modo de ver, seria algo que teria que ser extirpado definitivamente. Não tem mais emenda individual, tem emenda de bancada. Mas por que eu estou colocando isso? Porque isso tem a ver com o sistema partidário. Isso tem a ver com o sistema eleitoral que nós temos. Quer dizer, esta relação entre executivo e legislativo, esta necessidade do executivo a atender pleitos individuais, tá? E às vezes que não são os melhores, para manter a sua base de sustentação, é algo muito ruim e fruto do sistema eleitoral e do sistema partidário que nós temos. Então, quando se fala em reforma política, nós estamos falando em procurar fortalecer instituições, nós estamos falando em utilização do recurso público de uma forma mais correta, nós estamos falando em ter partidos ideologicamente, programaticamente mais bem definidos, que hoje nós não temos. Tá? Quer dizer, os nossos partidos não têm uma definição clara, tanto ideológica como programática. Quer dizer, nós não temos uma definição de o que é efetivamente cada um dos nossos partidos hoje, o que pensam. Tá? Qual é o projeto do meu partido, o PMDB? O nosso tem aqui alguns companheiros do PMDB. Quer dizer, infelizmente, um partido que tem um tamanho enorme, é o partido que tem a maior capitalização no Brasil, é um partido que simplesmente tem o maior número de prefeitos, o maior número de vereadores, o maior número de deputados estaduais, o maior número de deputados federais, o maior número de senadores, o maior número de governadores, organizado em todo o Brasil, ganhou de cabo a rabo as últimas eleições. E o que é o PMDB? Um partido que está lá, o Comando Nacional, preocupado com os interesses que tem cada um deles em receber favores do governo federal, tá? Em conseguir espaços no governo federal, isso é no governo Lula e foi no governo Fernando Henrique, e simplesmente colocando no lixo a história do PMDB e fazendo com que o partido não tenha, na verdade, um projeto nacional seu. Porque ter um candidato à presidência da República não é o fato de ter a participação como candidato à presidência da República com possibilidade de não ganhar a eleição, é ter um projeto seu, é ter suas bandeiras claras. Quais são as bandeiras do meu partido hoje? O que meu partido pensa em nível nacional, em termos do que tem ou não que acontecer com o país? Vai enfrentar uma eleição discutindo se vai apoiar a Dilma, se vai apoiar o Serra, se vai apoiar o Serra ou se vai apoiar a Dilma. O Estado, por uma razão, vai apoiar um lado, o Estado, por outra razão, vai apoiar outra. E o partido se apequena. Tá? Mas esse é o sistema partidário que nós temos. Eu estou falando do meu partido, mas eu posso falar de qualquer partido político que vai enfrentar as mesmas situações. Tá? Então, a reforma política, quando se fala e a gente vê um movimento para conscientizar, para mostrar o que representa essa reforma política, é uma das reformas estruturais que vai ter necessidade de muita mobilização, de muita pressão, porque ela mexe com interesses localizados dentro do próprio Congresso Nacional. Quem é que tem que votar a reforma política? Ah, são os próprios congressistas. Tem congressistas que acham que o sistema proporcional desaparecendo, os seus mandatos, as suas reeleições ficam prejudicadas. Tá? Quem é que quer discutir a questão da representação política dos estados? Quer dizer, quando se criou uma representação de no mínimo 8 deputados federais por estado, tá? Que foi numa época em que nós tínhamos um fechamento político e um governo que ia ter uma maioria constante dentro do Congresso Nacional, aí a Constituição determinou que cada estado teria que ter no mínimo 8 deputados. E nós temos o absurdo de Tocantins, do Acre, de Roraima, do Amapá, tá?
o Distrito Federal tem 8 deputados federais cada um. 8 deputados federais. Quer dizer, Amapá, Roraima, Acre, Rondônia, Tocantins, 8 deputados cada um. Quando o número de eleitores, a população desses estados, permitiriam que tivesse no máximo 3 deputados federais, não 8. Agora, o que diz a Constituição? Cada estado tem que ter no mínimo 8 deputados federais. E aí acontece uma distorção absurda, que eu tive um mandato meu, de 8 deputados do estado de Rondônia, 5 cassados. Agora, por quê? Qual a razão? Simplesmente sai alguém do Rio Grande do Sul e vai para Rondônia, pelo amor de Deus, entendo o que eu estou dizendo e a gente não pode generalizar. E vai para Rondônia e transfere o título eleitoral para Rondônia e tem muito dinheiro e compra uma eleição. E é deputado federal, por um estado que não teria que ter a representação que tem dentro do Congresso Nacional. Então, esta situação, ela determina distorções dentro do Congresso. Essa situação da representação dos estados dentro do Congresso Nacional determina distorções absurdas. E a pergunta que eu faço, será que é difícil mudar isso? Muito difícil. Tu pega a Rondônia, tu pega a Roraima, tu pega o Acre, pega o Amapá, junta com o Tocantins no Centro-Oeste, pega norte do país e pega Centro-Oeste. O que acontece? No momento que tu vai dizer que tem que haver uma mudança da representação dos estados, e que em vez de 8, nós temos que levar em conta o número de eleitores, e pode cair de um estado de 8 para 2, outro estado de 8 para 3, primeiro, esses estados se juntam e levam para dentro do norte e nordeste do país a tese de que isso é jogada do sul e do sudeste, que tem o poder econômico, para tirar o poder político das regiões mais pobres. Então, esse discurso de que não pode haver uma mexida na representação, fazendo com que a proporcionalidade, ela seja uma proporcionalidade mais clara, mais bem definida, porque isso significa sul e sudeste, que tem o poder econômico, prejudicarem o norte e nordeste e o centro-oeste, que deveriam ter o poder político, a maior representação dentro do Congresso Nacional. Então, esse discurso é um discurso muito forte e que termina unindo regiões em cima de algo que não poderia ser o principal nesse debate, nessa discussão, determinando distorções que, se não houver um enfrentamento, e quando eu digo enfrentamento na conscientização, o enfrentamento mostrando, utilizando os meios de comunicação, o enfrentamento fazendo com que hoje o Brasil tenha um processo de politização muito maior, e essa politização está chegando em regiões que não eram politizadas. Quer dizer, a quantidade de informação que hoje chega em qualquer recanto do Brasil, ela faz com que as pessoas estejam recebendo uma carga de informações que estão se politizando. Então, essa politização, ela estava concentrada em algumas regiões. O nosso estado é um estado que tem uma história de uma população muito mais politizada, mas se nós pegarmos o que acontece hoje no norte e nordeste do país, nos recantos mais incríveis desse país, as pessoas estão se politizando pela informação que recebem. Então eu acredito que esta politização, que se for bem utilizada, o movimento de mostrar, o movimento de pressionar, o movimento de conscientizar da necessidade dessas mudanças, que pode determinar que se vençam as resistências para a reforma eleitoral, para a reforma partidária, para a mudança desta representatividade dos estados dentro do Congresso Nacional. Por quê? E os próprios financiamentos de campanhas eleitorais e todas as outras mudanças que devem ocorrer. Porque é só a pressão que vai levar isso. Eu não vejo outra forma. Só muita pressão, só muito trabalho, e por isso que o movimento, eu acredito que tem que se aplaudir o fato de ter um grupo de pessoas interessadas em debater essa questão. Aí, quando fala, presidente, do sistema parlamentarista, nós mudando o sistema eleitoral, nós mudando o sistema partidário, nós vamos ter condições de avançar mais. E avançar na direção de um sistema de governo que com certeza dá muito mais estabilidade. Quer dizer, se nós pegarmos o parlamentarismo dá mais representatividade, mais responsabilidade para a representação política no Congresso Nacional. Responsabilidade. No momento que tu escolhe um primeiro-ministro, um chefe de governo, e tu sabe que é
é a maioria que faz esse primeiro-ministro, se porventura esse governo formal, nós sabemos que existe a possibilidade de solução do parlamento. Nós sabemos o que representa a responsabilidade daqueles que escolheram a maioria de manter o apoio, a sustentação política a quem foi escolhido por essa maioria. Então, é muito diferente do que nós temos hoje. Quando se escolhe um presidente da República, e simplesmente muitos que estiveram na linha de frente da campanha desse presidente da República, no primeiro momento, por razões das mais diversas, abandonam o barco. E não tem responsabilidade nenhuma com o que vai acontecer no governo. Quer dizer, muitos se elegeram em cima, inclusive, da dobradinha que fez com o candidato à presidência, ou da dobradinha que fez com o candidato a governador, mas depois, pelas mais diferentes razões, eu não estou nem falando na questão da fidelidade partidária, do que representa esta facilidade de troca de partidos hoje no Brasil. Quer dizer, o fato de uma pessoa se eleger por um partido e facilmente trocar de partido sem nenhum tipo de punição. E olha a resistência do Congresso Nacional a que se tenha tempo que o Poder Judiciário interferir em algo que o Congresso Nacional tinha a obrigação de fazer. Mas por que o Congresso não faz? Porque é cômodo para muitos essa possibilidade de trocar de partido de acordo com a conveniência de cada um. E as conveniências são as mais diversas. Vendo que nós temos no nosso sistema partidário. Então eu quero dizer, presidente, que eu poderia falar muito, mas o sistema parlamentarista de governo, Deus faça que nós possamos caminhar na direção dele. Porque isto vai representar um Congresso, com certeza, muito mais responsável. Isso vai representar termos partidos com programas muito mais definidos. Isto vai representar a formação de bases de sustentação muito mais homogêneas e muito mais responsáveis do que nós temos hoje. Então eu sou convicto que o sistema parlamentarismo é o melhor sistema de governo e que nós temos que caminhar na direção dele. Agora, antes de falarmos do sistema parlamentarista, temos que avançar na direção de uma reforma política que passe pela segurança do sistema eleitoral, que passe pela mudança do sistema partidário, que passe pela fidelidade partidária, que passe por alterações como essa que nós necessitamos. E eu quero me colocar à disposição para a gente poder debater, discutir, eu responder todas as dúvidas. Eu fiz apenas uma introdução e agora vamos para o debate.